Era uma tarde comum em um evento fechado de negócios no Brasil, onde figuras influentes do setor financeiro e empresarial estavam reunidas para discutir o futuro da tecnologia do mercado financeiro e da inovação. Entre os convidados estava Eike Batista, o empresário conhecido por suas ousadas aventuras empresariais. Embora já tivesse visto e ouvido de tudo em sua longa carreira, aquela tarde seria marcada por algo que ele jamais imaginaria. O evento, realizado em um elegante salão, estava em pleno andamento com discursos e apresentações sobre inteligência artificial, energia renovável e exploração espacial. Mas foi no momento em que Eike foi abordado por um jovem empresário que o cenário tomou uma virada inesperada. O rapaz era ninguém menos que o filho de Elon Musk, um dos nomes mais poderosos do planeta, conhecido por sua inteligência, ambição e a capacidade de estar à altura de seu pai, um dos maiores visionários da era moderna. Após alguns cumprimentos cordiais e troca de palavras sobre inovação e o futuro da indústria, o filho de Elon Musk se inclinou ligeiramente para Eike e com um olhar sério começou a contar algo que imediatamente capturou sua atenção. Eike, você tem uma visão que poucos têm. Eu admiro muito o que você fez, mas há algo acontecendo no mercado de energia que você talvez ainda não saiba. Algo que, se realmente acontecer, mudará tudo o que conhecemos sobre o futuro. Não, só o seu império, mas o império de todos aqueles que estão em um nível de pensamento tradicional, disse o jovem com uma tranquilidade impressionante. Eike, sempre atento e acostumado com grandes revelações, olhou diretamente para o jovem, esperando que ele fosse apenas mais uma das muitas conversas sobre o futuro do mercado. Mas o que ele ouviu a seguir o deixou em silêncio absoluto. Meu pai está trabalhando em algo que, se conseguir fazer, o que esperamos irá revolucionar. Não só a forma como consumimos energia, mas também como pensamos sobre o poder global. É um projeto de energia limpa, que não vai depender das fontes tradicionais nem mesmo do sol ou vento. Vai desafiar tudo o que você conhece sobre energia e vai criar um novo tipo de poder invisível e incontrolável para os governos. Uma mudança no paradigma global, continuou o filho de Musk, mantendo um tom de voz baixo e cuidadoso como se fosse algo a ser mantido em segredo. Eike estava completamente sem palavras. Ele olhou para o jovem tentando processar o que acabara de ouvir. O que seria aquilo? Uma tecnologia capaz de gerar energia sem depender dos métodos convencionais. Algo invisível e fora do controle dos governos. Ele sabia que o futuro estava sendo moldado de formas que ele não compreendia, mas essa revelação parecia algo de outro mundo, algo que poderia literalmente mudar o equilíbrio de poder no planeta. Você está falando sério? Eike conseguiu perguntar, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. O filho de Elon Musk olhou nos olhos de Eike com uma confiança inabalável e respondeu: eu não falaria sobre isso se não fosse sério. Se tudo acontecer conforme o esperado, quem não se adaptar estará fadado a desaparecer. A energia vai mudar o mundo de uma forma que você nunca imaginou. Eike se recostou na cadeira, agora completamente absorvido pela conversa. Ele estava acostumado a lidar com grandes inovações, mas nada o preparou para ouvir sobre um projeto tão ambicioso. O poder de energia nunca mais seria o mesmo. E ele sabia que essa informação, se verdadeira, teria implicações profundas, não apenas para os negócios de grandes magnatas, mas para toda a estrutura de poder global. O jovem sorriu suavemente e se afastou, sabendo que a conversa entre os dois tinha acabado de dar um giro inesperado. Eike, por sua vez, estava em choque, sentindo o peso das palavras do filho de Elon Musk. Ele sabia que o futuro estava chegando mais rápido do que imaginava, mas aquilo parecia ser o tipo de mudança que ele jamais poderia prever. Eike Batista não conseguia tirar a conversa com o filho de Elon Musk da cabeça. As palavras do jovem ecoavam em sua mente, cada vez mais pesadas e difíceis de ignorar. O empresário, que já havia enfrentado inúmeras adversidades ao longo de sua carreira, sentia agora uma pressão que ele nunca imaginou que enfrentaria. A ideia de uma nova forma de energia que desafiaria todos os paradigmas existentes era algo tão revolucionário
que ele não conseguia nem mesmo dimensionar o impacto que isso teria no mundo. A energia, uma das bases da sociedade moderna, poderia ser transformada em algo mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. Ike sabia que, com isso, as forças globais mudariam. Não seria mais sobre o controle dos recursos naturais, mas sobre o domínio de uma energia limpa, infinita e fora do controle dos governos. Mas seria possível o filho de Elon Musk estava falando sério ou estava apenas brincando com as expectativas de Ike? Enquanto refletia, o jovem se aproximou novamente agora, com um semblante mais sério. Eu sei que você deve estar se perguntando se tudo isso é real. Mas acredite, meu pai está à frente de algo que ninguém mais no planeta tem sequer a capacidade de imaginar. E ele confia que o mundo está pronto para mudar. Disse ele como se quisesse garantir a Ike que o projeto era real. Ike, com um olhar desconfiado, começou a ponderar sobre as implicações disso. Mas como algo assim pode ser liberado ao mundo, quem vai controlar isso? Como as nações irão reagir? Ele perguntou, tentando entender os detalhes do que estava sendo proposto. O filho de Musk sorriu levemente, parecendo já saber as respostas. É exatamente isso que estamos trabalhando agora, Ike. A questão não é mais quem controla. A questão é que no futuro as pessoas terão poder de decisão sobre suas próprias fontes de energia, sem depender de governos ou grandes corporações. E isso vai mudar tudo. Ike, ainda sem palavras, apenas olhou para o jovem. O peso da conversa era tão grande que ele sentia como se estivesse à beira de um abismo. Ele sabia que se o que o filho de Musk estava dizendo fosse verdade, o mundo nunca mais seria o mesmo. E antes que pudesse perguntar mais, o jovem se afastou, com uma última frase que deixou Ike sem palavras. Você pode não acreditar agora, mas quando isso acontecer, tudo o que você conhece sobre poder e controle vai mudar. E você vai ter que se adaptar a isso. Ike, absorto, ficou parado por alguns minutos, tentando entender o que acabara de ouvir. A mente de um empresário sempre esteve voltada para o futuro, mas isso parecia ser algo além do imaginável. Algo tão grande que ele mal conseguia visualizar. Foi então que, ao seu lado, um jornalista conhecido do meio econômico se aproximou e perguntou: Ike, esse futuro que você está vendo é realmente viável? Estamos falando de uma revolução energética, que poderia mudar o Brasil e o mundo. Mas quem está realmente por trás disso? Ike, ainda processando, olhou para o jornalista e com um sorriso discreto disse: Olha, tem algo que todos estão comentando, um livro chamado Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia, ao redor, composta por investidores e pessoas influentes, imediatamente reagiu com olhares curiosos e sorrisos maldosos, esperando ver o que Ike diria em resposta. Ele, com a mesma calma que sempre teve, continuou: Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos os presentes ficaram em silêncio por alguns segundos, surpresos com a força da afirmação de Ike. O jornalista, tentando pegar Ike desprevenido, perguntou: Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso? A plateia se agitou e Ike, com um sorriso sutil, respondeu sem hesitar: Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo. Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Ele fez uma pausa, olhando atentamente para o jornalista e para a plateia que aguardava ansiosa. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível,
colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O clima no evento estava completamente alterado. O que antes era uma reunião de empresários e investidores focada em discutir as últimas inovações e tecnologias, agora se transformava em uma arena de discussões acaloradas sobre o futuro do Brasil e do mundo. Eike Batista, com sua revelação explosiva sobre o Manual do Patriota Cristão e o sistema que ele acreditava estar manipulando a sociedade, havia deixado todos em estado de choque. Sua fala não era apenas uma provocação, mas uma afirmação de resistência contra aqueles que, segundo ele, queriam manter as verdades ocultas. Enquanto a plateia se recuperava do impacto das palavras de Eike, o jornalista que havia feito a última pergunta não conseguiu esconder seu desconforto. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil de digerir, mas as palavras de Eike haviam deixado um rastro de intriga no ar. Ele tentou retomar o controle da situação, mas a plateia já não estava tão interessada nas perguntas de rotina. Eles queriam entender o que Eike realmente queria dizer. Eike, você realmente acredita que tudo isso está sendo escondido? De nós que a mídia, os políticos e as grandes instituições financeiras estão manipulando as informações para controlar o Brasil. O jornalista perguntou, tentando se recompor. Ele sabia que qualquer resposta de Eike agora só aumentaria a tensão. Eike olhou para ele com um olhar firme e direto, como se estivesse pronto para mais uma batalha de palavras. Claro que acredito, e é por isso que falo sem medo. O que estamos vendo é um país sendo manipulado por aqueles que controlam as narrativas, que moldam a opinião pública e que tentam apagar qualquer resistência. O que esse livro revela não são teorias da conspiração, mas as verdades que muitos não querem que saibamos. E isso está incomodando muito mais gente do que imaginam. A plateia começou a se agitar novamente. As palavras de Eike não estavam mais passando despercebidas. Eles estavam começando a perceber que aquilo não era apenas uma discussão política, mas uma acusação direta ao sistema que muitos estavam acostumados a aceitar como norma. Eike não estava apenas defendendo uma ideia, ele estava desafiando um modelo inteiro de controle social e econômico. O jornalista, tentando manter o foco na entrevista, perguntou: Eike, mas você acha que essa revolta popular que está surgindo pode realmente mudar alguma coisa? O Brasil não está dividido demais com tantas correntes de opinião. Como você acha que esse livro que está sendo tentado censurar vai impactar a realidade política? Eike, sem hesitar, respondeu: o Brasil já está dividido, sim. Mas não é mais sobre as divisões políticas que a mídia tenta criar. O que está acontecendo agora é um despertar. O povo está vendo que há mais em jogo do que se pensava. Não importa se a esquerda ou a direita estão no poder. O que importa é que todos nós estamos sendo manipulados. E esse livro revela aquilo que muitos querem esconder. O que ele faz não é dividir mais, mas unir as pessoas pela verdade. A plateia ficou em silêncio enquanto essas palavras pesadas ecoavam pelo ambiente. A câmera que filmava o evento capturava cada expressão dos presentes, todos tentando entender a magnitude do que estava sendo dito. Não era mais uma conversa trivial sobre negócios ou política, aquilo era uma provocação direta ao status quo. Eike Batista, mais do que nunca, havia se tornado um símbolo de resistência contra as forças que ele acreditava estarem controlando o Brasil. Eike, vendo a plateia ainda absorvendo suas palavras, concluiu com firmeza: se esse livro está incomodando tanto, é porque as pessoas estão começando a entender que a verdade sempre será mais forte do que qualquer mentira que tentem nos contar. O Brasil precisa saber o que está acontecendo e parar de ser manipulado por aqueles que se beneficiam do medo e da desinformação. Ele fez uma pausa olhando para a audiência. E é por isso que devemos apoiar o acesso à informação. Não podemos deixar que tentem calar nossa voz, nem que tentem censurar o que é verdade. Por isso, se você tiver acesso a esse material, baixe-o. Não deixe que o medo da verdade ganhe.
O povo precisa saber e agora é o momento de lutar por isso. A plateia, agora em completo frenesi, aplaudiu de forma estrondosa. O impacto de suas palavras era claro, e o evento tinha se transformado em um marco na luta por mais transparência e justiça no Brasil. O futuro parecia incerto, mas uma coisa era certa. Eike Batista estava determinado a continuar sua luta e ele havia despertado algo muito maior do que ele próprio. Nos dias seguintes, o que Eike Batista havia desencadeado começou a tomar proporções inesperadas. O Brasil, sempre acostumado com suas divisões políticas e ideológicas, agora se via diante de algo maior, um clamor por verdade e transparência. A revelação de Eike sobre as forças que controlavam o país não era mais uma simples teoria. Era um ponto de virada. As redes sociais estavam a 1000 por hora com hashtags como Acorda Brasil e Verdade para Todos dominando os trending topics. Não só apoiadores, mas também críticos de Eike começaram a se perguntar: será que estamos realmente sendo manipulados? As opiniões estavam divididas, mas havia uma crescente onda de curiosidade. Mais do que nunca, as pessoas queriam entender o que estava por trás do sistema, que até então pareciam aceitar sem questionar. Em uma entrevista para uma rede de televisão, um dos maiores jornalistas do país questionou Eike diretamente sobre as repercussões que suas palavras estavam causando. Eike, a verdade é que o que você falou no evento mexeu com os alicerces do Brasil. Muitas pessoas estão acreditando que estamos sendo controlados por um sistema corrupto. Mas será que não estamos indo longe demais com essas acusações? O que você espera que aconteça agora? Eike, sem hesitar, respondeu com a mesma firmeza que o caracterizava. Eu não estou acusando nada sem base. Estamos falando de algo que, embora pareça um exagero para muitos, é a dura realidade. A corrupção no Brasil está entrelaçada com o controle das grandes mídias, a política e, claro, o setor financeiro. O sistema como ele está hoje está sustentado por mentiras. As pessoas estão começando a ver isso e não podemos mais fechar os olhos. Ele fez uma pausa e os olhos dos jornalistas e dos telespectadores se fixaram nele. O que acontece agora não depende mais de mim. Depende do povo. Se eles continuarem a se calar, as coisas vão continuar da mesma forma. Mas se eles se levantarem e exigirem a verdade como eu fiz, então o Brasil será diferente. O futuro está em nossas mãos. O povo está se dando conta disso. A resposta de Eike causou um tremor na opinião pública. Ele não estava apenas colocando o dedo na ferida do sistema. Ele estava convidando o povo a tomar o controle de seu próprio destino. O país inteiro, de norte a sul, começou a discutir sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores do poder. Os debates tomaram as redes sociais com vídeos, podcasts e postagens sendo compartilhados sobre os temas que Eike levantou. Em muitas cidades, grupos de cidadãos começaram a se reunir discutindo como poderiam exigir mais transparência das instituições financeiras e políticas. Em um evento de rua em São Paulo, uma multidão se aglomerava segurando cartazes que diziam "Queremos a verdade" e "O Brasil não é propriedade de poucos". As manifestações e os movimentos começaram a crescer em todo o país. Eike havia dado a ignição e o Brasil parecia pronto para se transformar. A reação da mídia, que tentou inicialmente desacreditar a fala de Eike, estava agora perdendo força. Não havia mais como esconder o impacto que aquelas palavras tiveram na população. Mas a verdadeira virada aconteceu quando a notícia sobre o Manual do Patriota Cristão finalmente ganhou os noticiários principais. Um livro que até então era tratado como uma obra marginal, agora estava sendo discutido em todos os cantos. A mídia não tinha mais como negar que a sociedade estava sedenta por mais informações, e a tentativa de censura estava apenas alimentando a curiosidade. Eike, observando tudo isso, sabia que estava em um momento decisivo. Ele não estava apenas lutando por seu império pessoal, mas estava engajado em uma luta muito maior, pela verdade, pela liberdade de expressão e pela justiça. Em uma última fala, ao ser questionado sobre o futuro de sua luta, Eike respondeu: "Nós não estamos apenas enfrentando um sistema corrupto. Estamos enfrentando um sistema que não acredita na liberdade do povo, mas em manter as pessoas controladas.
O Brasil está acordando, e o que vemos agora é apenas o começo. Não vamos mais permitir que a verdade seja abafada. Com o movimento agora em pleno crescimento, o Brasil começava a experimentar as primeiras mudanças visíveis. As manifestações nas ruas ganhavam força a cada dia, e o povo finalmente começava a se unir em torno de um propósito comum: expor a verdade e derrubar o sistema que por tanto tempo os manteve sob controle. O despertar que Eike Batista havia iniciado não era mais uma ideia abstrata. Estava se concretizando com as ações das pessoas e os ecos de sua fala se espalhando por cada canto do país. Os canais de mídia alternativa estavam fazendo um trabalho incansável para compartilhar o Manual do Patriota Cristão com o maior número possível de pessoas. O livro antes marginalizado agora se tornava uma peça-chave em uma luta pela liberdade de expressão e pela verdade. Embora os grandes meios de comunicação tentassem descreditar o livro chamando-o de teoria da conspiração, a cada dia mais brasileiros se viam atraídos pela ideia de um sistema manipulador e começaram a questionar as verdades que lhes eram impostas. Nos bastidores, as pressões aumentavam. Políticos e empresários influentes estavam se reunindo para entender como conter a crescente onda de insatisfação. Mas não havia mais como voltar atrás. A demanda por transparência se tornava cada vez mais forte, e as tentativas de censura apenas alimentavam o fogo da revolução. Esse é o momento de uma nova era para o Brasil, disse Eike, em um evento de apoio que aconteceu dias depois, onde milhares de pessoas se reuniram para mostrar sua adesão à causa. Hoje não estamos mais apenas discutindo sobre energia ou corrupção. Estamos discutindo o futuro de nossa liberdade. O que começou como uma luta contra um juiz corrupto e um sistema financeiro manipulado agora é uma luta pela verdade. E isso não tem volta. A plateia aplaudiu com entusiasmo, alguns se levantando para demonstrar apoio. O evento, transmitido ao vivo nas redes sociais, gerou ainda mais discussões com milhares de pessoas comentando e compartilhando suas opiniões. O nome de Eike agora era falado como um líder de um movimento transformador, e o apoio a ele se espalhava rapidamente, semeando a ideia de que as mudanças profundas no Brasil não estavam tão distantes assim. O impacto na política começou a se desenhar claramente. A pressão sobre o governo e os poderosos da mídia se intensificava. Não era mais possível ignorar a revolução silenciosa que estava ganhando força nas ruas e nas redes sociais. A questão da liberdade de expressão, que antes parecia um ponto isolado nas discussões, agora era a bandeira de um novo movimento. Eike sabia que para que o Brasil mudasse de fato, ele precisaria ir além de meras palavras. Ele precisava agir. No entanto, as forças que controlavam o sistema não iam ceder facilmente. Em resposta ao crescente movimento popular, algumas figuras políticas começaram a atacar Eike, acusando-o de ser o responsável pela crescente divisão no país. Eike Batista está fomentando um discurso de ódio e polarização, disse um deputado, em uma coletiva de imprensa tentando desacreditar o movimento. Ele quer transformar o Brasil em uma terra de guerra ideológica, mas o impacto de Eike era irrefutável. O apoio popular estava aumentando. O que muitos viam como um ataque ideológico agora se tornava uma plataforma de união. O povo estava cansado da divisão e da manipulação e estava se unindo por algo maior, a verdade. Eike sabia que, mesmo que houvesse resistência, o caminho estava sendo pavimentado. Em uma coletiva de imprensa organizada por seus apoiadores, Eike reafirmou sua postura. Não se trata de esquerda ou direita. Se trata de libertar o povo da mentira que tem sido espalhada. A única ideologia que precisamos agora é a da verdade. Não vamos mais nos calar. Enquanto isso, os livros do Manual do Patriota Cristão continuavam a ser distribuídos, e as discussões sobre as grandes forças de manipulação, como a mídia, e os interesses financeiros se intensificavam. O Brasil estava finalmente começando a olhar para si mesmo, a entender o papel que todos jogavam na construção de sua própria história. À medida que o movimento de Eike se expandia e os ecos de sua luta se espalhavam pelo país, uma coisa era certa: o Brasil estava vivendo um momento de transformação profunda.
O que começou com um simples ato de resistência contra a corrupção judicial, agora se tornara um movimento popular que reunia milhões de brasileiros na busca pela verdade e pela justiça. As consequências do que Ike havia iniciado não estavam mais limitadas a um único episódio. Ele havia desafiado as normas, exposto à corrupção e lançado uma chama de esperança para aqueles que acreditavam que a mudança era impossível. O Brasil agora olhava para o futuro com um novo tipo de esperança. A esperança de um país livre da manipulação da censura e da corrupção. A luta de Ike pela verdade estava apenas começando. Nos próximos meses, os protestos, as discussões e os movimentos em torno da liberdade de expressão continuariam a crescer. O Brasil sabia que estava em um ponto de inflexão. E por mais difícil que fosse o caminho à frente, o país já tinha dado o primeiro passo para uma revolução verdadeira, baseada na honestidade, na justiça e na liberdade. Eike Batista, agora mais do que nunca, sabia que ele não estava sozinho nessa luta. O povo brasileiro estava com ele e o Brasil começava a se preparar para o maior desafio de sua história. E aí, pessoal, o que acharam dessa verdadeira virada de jogo? Eike Batista não apenas desafiou o sistema, mas deu início a um movimento que está mexendo com as estruturas do Brasil. Ele colocou o dedo na ferida e agora a luta pela verdade e pela justiça está mais viva do que nunca. O povo está acordando e a mudança está em movimento. Agora queremos saber o que você pensa sobre tudo o que aconteceu. Será que Ike está realmente certo e estamos sendo manipulados por um sistema falido? Ou será que estamos apenas começando uma jornada mais profunda do que imaginamos? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A luta pela verdade só está começando e a gente vai continuar acompanhando tudo de perto. Nos vemos no próximo vídeo.